Olá, meu nome é Daniel Santana e faço parte da turma do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade UNAMA de Boa Vista, Roraima. E hoje nós vamos fazer uma coisa que eu chamo de super resumo. E a matéria é Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. E como uma boa história, vamos começar do começo. Ou melhor, antes mesmo do começo. Isso mesmo, a pré-história, que teve início cerca de 12 mil anos antes de Cristo e abrangeu o período desde a sociedade corporativa de caçadores até o surgimento da escrita nas civilizações agrícolas sob dominação de uma classe dirigente. Esse período é dividido em 3 partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico é o período mais longo da história. Utilizavam-se instrumentos feitos com pedra lascada, madeira e ossos. Povo nômade e viviam se deslocando em busca de alimentos. Abrigavam-se em cavernas e nesse tempo foram registradas as primeiras pinturas rupestres. Segundo alguns historiadores, as pinturas eram armadilhas, servindo como uma espécie de rito mágico. Representavam também um desejo e a sua realização. O Neolítico teve início quando os primeiros grupos humanos começaram a se estabelecer em lugares e começaram a praticar a agricultura e a pecuária, o que lhes permitiu a sedentarização, especialmente nos leitos dos rios. A Idade dos Metais foi a transição da pré-história para a história. O homem já sabia forjar metais como bronze, ferro e cobre, possibilitando o uso de instrumentos e armas feitas de metal. Como eu falei, uma boa história começa do começo, e nós estamos aqui para mostrar como a arquitetura esteve presente desde o início da humanidade. A arquitetura está presente na pré-história. Desses períodos, é possível destacar alguns feitos arquitetônicos. No Paleolítico, as construções de moradias estavam provavelmente ligadas ao cotidiano de caça, de caráter provisório. No Neolítico, surgiram as primeiras construções de pedras. Além de abrigos, podem ser listados os dólmens, os menhires, os cromlechs. Os dólmens têm a função principal de sepultura. Costumavam possuir uma implantação direcionada ao sentido do nascer do sol. Entretanto, a construção subterrânea alude ao culto dos mortos. Os menhires são monumentos verticais cravados no solo. Podem ser um objeto quase sagrado para algumas culturas. Costumam ser associados ao culto de fertilidade por conta de seu formato fálico. Podiam ser colocados individuais ou coletivamente. Alguns estudiosos afirmam que é uma arquitetura não habitável e que, atualmente, pode ser representada pela Torre Eiffel. Os cromlechs são conjuntos de minérios ou dólmens, ou um conjunto de minérios e dólmens, dispostos no solo em uma orientação circular, quadrangular, oval, etc. Embora não se tenha uma interpretação precisa, muitos estudiosos concluem que é uma peça de engrenagem em um aparelho social. Após a sedentarização do ser humano, alguns conceitos começaram a surgir, como a de organização das cidades. O povo, estabelecido nas margens dos rios, criaram as primeiras cidades e lá construíram casas, templos e palácios. Para responder a alguns desses conceitos, podemos fazer uma ligação com os nossos conhecimentos atuais. Esses conceitos podem ser resumidos em o que é arquitetura e o que é urbanismo. Existem inúmeras definições, e ao longo do tempo, esses conceitos sofreram algumas modificações. Por meio da Carta para a Educação dos Arquitetos, a Unesco e a União Internacional dos Arquitetos conceituaram o termo como qualquer ação que exprima planejamento ou construção sobre o ambiente. E o arquiteto? Bem, ele é responsável pelo desenvolvimento justo e sustentável, pelo bem-estar e pela expressão cultural do habitat de sua comunidade em termos espaciais, formais e do contexto histórico. Isso é segundo o Manifesto da União Internacional dos Arquitetos em Beijing, em 1999. A ideia de urbanismo
surgiu com a sedentarização do homem, quando ele começou a cultivar e a domesticar animais, necessitando de um lugar fixo. Esse neologismo foi estabelecido em 1867 pelo arquiteto espanhol Cerda, e essa palavra passou a ser associada a tudo que se diz respeito à cidade, como obras públicas, práticas sociais e legislação relacionada a elas. Já a ideia de cidade manifestou-se em uma sociedade rural por volta do século VIII a.C. Scheuer define 3 tipos de urbanismo. Culturalista, se relaciona a cultura, história e passado. Progressista, refere-se à utopia e à racionalidade. Naturalista, voltado à mentalidade de que a cidade deve se submeter à natureza. E ele também sugere que o urbanismo possui um caráter teórico e não prático. Seguindo a nossa linha do tempo, chegamos à arquitetura grega. Como já mencionado, a urbanização surgiu quando os povos precisaram organizar o local onde viviam. Na Grécia, essa organização foi chamada de polis, que atualmente conhecemos como cidade. A origem da polis grega ocorreu em uma colina, onde se refugiavam habitantes do campo. Mais tarde, houve a extensão do povoado, sendo fortificado por um cinturão de muros. Dessa forma, houve uma evidente diferenciação entre a cidade alta, ou acrópole, onde eram implantados os centros administrativos e religiosos, com templos e monumentos, e a cidade baixa, ou astu, onde ficavam localizados centros cívicos e comerciais das cidades, como áreas públicas para debates, comércio e teatro. A cora era parte agrícola, onde moravam os camponeses e aonde eram cultivados alimentos que supriam a polis. A população era reduzida, principalmente por uma opção política. Quando havia muitos habitantes, organizava-se uma expedição para criar uma colônia distante. Nesse período, junto com o nascimento das cidades, foi desenvolvido a arquitetura. A arquitetura grega se desenvolveu durante vários séculos. Ela é dividida em 3 períodos: arcaico, clássico e helenístico. O período arcaico abrange do século 8 a.C. ao século 6 a.C. O período clássico se iniciou por volta do século 5 a.C. e estendeu-se até o século 4 a.C. Os templos gregos do período eram construídos em cima de uma plataforma elevada. O santuário era contornado por uma sequência de colunas chamadas peristilo, ou colunas. Existiam 3 correntes distintas dentro da arquitetura grega, diferenciando-se especialmente na ornamentação das colunas. Elas são classificadas em ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia. No dórico, o estilo era mais simples, possuía poucos detalhes de ornamentação e transmitia uma sensação maior de firmeza. As colunas dóricas são caneladas e não apresentam bases. Ela representa o corpo masculino. No jônico, predomina um acabamento minucioso e detalhado no topo e ao longo da coluna. Os desenhos do estilo jônicos transmitem leveza para as obras. Elas possuem bases circulares, representando o corpo feminino. E na ordem coríntia, era ainda mais exuberante nos detalhes e nas ornamentações, sendo decorado principalmente com folhas. Porém, era pouco utilizado pelos gregos. Diferente da arquitetura grega clássica, a helenística da época assume uma escala correspondente às dimensões do império. Portanto, se afastava do caráter tradicional e de simplicidade, tornando-se monumental e associadas às proporções matemáticas. É exuberante e pomposa. A ordem coríntia teve origem no período helenístico. Esse período teve seu declínio com o domínio do Império Macedônico pelo Império Romano. Seguindo a nossa linha do tempo, chegamos à arquitetura romana. A arquitetura romana é bastante marcada pelos falsos arcos e pelas abóbadas. Nos falsos arcos, as pedras eram dispostas sobre as fiadas e a última pedra se projetava levemente acima da pedra de baixo. As abóbadas eram estruturas de formato curvado, usado para a cobertura de espaços entre 2 muros ou vários pilares. Existiam 2 tipos de abóbada:
a abóbada de berço e a abóbada de arestas. A abóbada de berço eram semicírculos ampliados lateralmente pelas paredes, porém, ela tinha um excesso de peso e pouca iluminação. As abóbadas de arestas são interseções de ângulos retos em duas abóbadas de berço, apoiadas sobre pilares. Ela tinha leveza e maior iluminação. O uso de treliças também foi uma conquista romana. Vários triângulos geram uma figura maior, resistente e mais leves. Essa técnica é usada até hoje e feita com peças de aços. O urbanismo romano possui uma concepção particular, baseado no carduns e no decumanos, que são as vias principais das cidades. No Fórum era onde acontecia o centro da vida pública do Império. Além disso, o urbanismo romano foi determinado por um sistema de infraestrutura marcado por arquedutos, pontes e estradas pavimentadas para atender a uma civilização em constante expansão. Enfim, a arquitetura vem evoluindo através do tempo, e estudar sua história é importante para compreender ainda mais o seu presente. Muito obrigado pela sua atenção!